inicia. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E pede isso, meu irmão, pede que Jesus, que o coração seja restaurado, seja renovado nessa manhã, para transformar meu coração. E agora diz a Jesus: às vezes no meu peito, às vezes no meu peito, bate um coração de pedra, bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Põe a mão no teu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E meu irmão, você que durante todo esse retiro tem se incomodado tanto com você mesmo, porque você não tem conseguido deixar-se tocar pelo Senhor. Você até já se convenceu racionalmente de que você precisa retomar sua caminhada, que você precisa perdoar, que você precisa restaurar muitas coisas no teu interior, mas você ainda não conseguiu tomar a decisão necessária. Jesus vem dizer a você que é do sagrado coração dele que você encontrará as forças necessárias para você começar de novo tudo aquilo que você um dia parou. Tudo que um dia você abandonou porque você pensava que não tinha mais jeito, porque você pensava que não daria mais tempo. É no sagrado coração de Jesus, meu irmão, minha irmã, que você encontrará essa força, essa vontade. E pede, lava, purifica e restaura-me de novo. E restaura-me de novo. E canta isso bem forte agora. Serás o nosso Deus. Serás o nosso Deus e nós seremos. Ergue os teus braços. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito
manda teu Espírito para transformar meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora no princípio, agora e sempre. Amém. Quer? Podem sentar. Aí. Bem, a gente está chegando ao finalzinho do nosso retiro, né? A gente tem agora essa penúltima pregação, depois teremos um intervalo e a gente vai ter a última formação do retiro. E eu sei que durante esses 3 dias que a gente viveu aqui, nosso Senhor falou muito pessoalmente, né? No primeiro dia, Ele quis primeiro nos dar aquele choque da presença dele, né? Na Eucaristia, iniciamos o nosso encontro com a adoração ao Santíssimo. Então ele já veio desde o comecinho mostrando a sua presença, que ele estaria conosco durante esse tempo todo. No segundo dia, ele veio nos falar sobre a necessidade que nós temos da cura, de que nós de verdade temos a necessidade de reconstruir algo em nós. Que nós somos doentes, não foi assim que Denis disse? Nós somos enfermos, nós somos doentes. O pecado fez isso em nós e nós precisamos de restauração, precisamos de cura. E aí, era uma vez um copo d'água. E aí, ontem, né, o Senhor veio nos falar de uma forma bem íntima e pessoal. Eu achei a nossa vida para que a gente pudesse, depois dessa cura, chegar ao dia de hoje. Por quê? Porque hoje a gente vai trabalhar o tema central do ano, né, e o tema central do retiro, mas a gente viu que para a gente reconstruir, a gente precisa estar curado. A gente precisa ser trabalhadores e trabalhadoras curados, senão a gente não vai conseguir reconstruir nada. Se eu não curo a minha história, se eu não curo as minhas feridas pessoais, muito menos eu conseguirei curar as minhas feridas comunitárias. Porque a nossa vocação também precisa ser curada. Talvez a gente diga assim, Ana, eu já caminho há um certo tempo na igreja, mas eu não consigo ter essa decisão por Cristo como eu gostaria de ter. Eu não consigo, a missão está me cansando. A missão, no lugar de me trazer alegria, ela está sendo para mim um fardo. Eu não tenho aquela alegria no servir. Para mim, cada compromisso, no lugar de ser um momento de alegria, um momento em que eu vou com entusiasmo, assim, sempre tem sido para mim um momento de dificuldade, um momento de mais um compromisso na minha vida que eu tenho que cumprir, assim como eu vou trabalhar todo dia, assim como eu vou preparar a minha comida em casa todo dia, assim como eu vou lavar roupa, né? Ou todo dia, ou de 2 em 2 dias, independente de como você faz. Aí eu também tenho os compromissos da igreja, como se fosse mais um compromisso. E a missão talvez tenha se tornado para você um fardo. E aí eu falo para os membros da comunidade e aos aspirantes que estão se preparando de uma forma bem direta. Talvez para você a comunidade tenha se tornado um fardo.
no lugar de uma alegria, tem se tornado algo que está te cansando. E isso é o que o Senhor vai curar hoje. Ele vai nos preparar para que a gente possa começar esse ano, essa reconstrução que Ele vai realizar durante todo esse ano, mas com o coração curado. Né? Lembram da visualização que Renato teve, que o Renato trabalhou ontem, que a gente teve lá na vigília? Ele via um homem caído, com os joelhos feridos, né? De cacos de vidro, e o Senhor ia retirando. E eu tenho certeza que cada um sentiu ontem o Senhor fazendo isso, né? Tirando aqueles cacos grandes, depois os menores, depois os miudinhos. E hoje a gente vai trabalhar, né? E quando a gente estava discutindo no conselho, o tema anual, a gente viu nessas 3 visualizações que o Senhor nos dava, um itinerário de cura. E hoje a gente vai trabalhar essa última fase da cura. O Senhor mostrava um barco na beira da praia, em que os trabalhadores iam reconstruindo a barca que estava toda quebrada. E eles paravam na beira da praia e começavam a restaurar o barco que tinha sido despedaçado, que tinha sido quebrado durante o trabalho. E hoje o chamado que o Senhor nos faz é reconstruir esse nosso desejo missionário, esse nosso ardor missionário. O Senhor dizia que antes de voltarmos ao mar, a gente precisa primeiro reconstruir a barca. A gente precisa restaurar o barco, senão a gente não consegue. Né? E a gente não vai conseguir pescar se a gente não tiver o barco, os instrumentos de trabalho todos preparados, né? Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. Eu queria que vocês fossem abrindo já no Evangelho de João, porque do mesmo jeito que ontem a gente fez o itinerário de José, e ele nos ajudou a pensar na nossa cura pessoal, hoje o Senhor vai nos falar também sobre o itinerário de alguns personagens que são os discípulos de Jesus, os apóstolos de Cristo. Podem deixar no capítulo 1 mesmo. João 1, versículo 40. Então, quando o Senhor, a nossa experiência com o Senhor, a nossa experiência vocacional, a nossa experiência de servos de Deus, de apóstolos de Cristo, de discípulos de Cristo, nós temos 3 momentos de chamado que Cristo nos faz. O primeiro chamado é aquele chamado que a gente ouve falar de Jesus. Alguém um dia falou de Jesus para você. Você não nasceu sabendo que Cristo que Cristo existia. Alguém um dia te falou sobre Cristo. E aí pode ter sido os teus pais ou as pessoas que te criaram, né? Alguém pode ter te dito, te falou sobre Cristo, mas te falou de Cristo talvez de uma forma tão genérica. Mas um dia alguém te falou de Cristo que te despertou curiosidade. Que foi um jeito de falar de Cristo diferente do jeito de todas as outras pessoas. Um dia alguém te falou de Cristo de um jeito diferente. Foi verdade ou não? Né? Pelo menos comigo foi assim. Meus pais me ensinaram que existia um Deus, que existia um Cristo, que existia uma igreja. Mas um dia alguém falou de Cristo para mim de um jeito diferente. Que eu disse, peraí, eu acho que o Cristo que essa pessoa está falando não é igual ao Cristo que eu sempre conheci. Peraí, esse Cristo parece que tem alguma coisa nele que eu preciso conhecer mais. Você lembra quem foi essa pessoa? Lembra? Vamos ler aqui o que aconteceu com os apóstolos. João 1, versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido.
Foi ele, então, logo à procura de seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André e João eram discípulos de João Batista. E eles ouviram quando João Batista disse que Jesus era o Cristo, era aquele que deveria vir. E André, maravilhado com aquilo, já tinha visto Jesus. O que foi que André fez? Foi falar para o irmão. Né? André corre lá em Pedro e diz assim: ó, nós achamos o Messias. Vocês já imaginaram? Um povo que estava há milênios esperando uma promessa. Muito tempo havia aquela promessa de que viria o Messias, de que viria um Cristo. Muitos outros tinham vindo dizendo que era o Cristo. E de repente, imagina você em casa. Quem é que tem irmão aqui de sangue? Imagina você em casa lá, fazendo seus trabalhos, e de repente teu irmão chega e fez assim: Iris, eu achei o Cristo. Imagina. A primeira coisa que você ia dizer era o quê? Primeiro você ia dizer que ele estava. Tu tem certeza? Tu tá ficando doido. Agora, sabe o que ele quer fazer Iris acreditar? Era o olhar da irmã dela. Porque quando a pessoa conhece Cristo em verdade e olha pra gente, o olhar dela quando fala de Cristo é diferente. Algo no olhar da irmã de Iris ia fazer Iris dizer: rapaz, peraí que eu acho que é mesmo. Tem alguma coisa no olhar de fulano assim que não tá igual a todo dia. Tem alguma coisa assim que tá diferente. Você lembra quem foi essa pessoa que chegou com um olhar diferente para falar de Cristo para você? Lembra? Então feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e louva a Deus pela vida dela. Vai dizendo: Senhor, eu quero te agradecer por a vida dessa pessoa, Senhor, que me falou sobre ti. Que foi, Senhor, aquele iniciozinho de chamado que tu fizestes ao meu coração, Senhor. Quero te louvar pela alegria que essa pessoa trazia no coração, Senhor. A alegria do olhar transmitida por ela, Senhor. Eu quero te agradecer por aquele olhar ter atingido o meu coração, Senhor. Eu quero te agradecer porque através daqueles olhos, os teus olhos me viram, Jesus. Obrigada porque tu me encontrastes através daquela pessoa, Senhor. Glórias e louvores a ti, Jesus. E a gente deve sempre agradecer ao Senhor por essa pessoa, viu? Porque não importa o rumo que ela tomou na vida. Não importa se ela abandonou a caminhada, talvez até que ela deixou a fé. Talvez até hoje ela seja de outra igreja. Talvez hoje ela nem esteja caminhando mais. O que importa é que naquele dia ela foi os olhos de Cristo para você. Cristo te encontrou no olhar através do olhar daquela pessoa. Então a gente deve sempre louvar a Deus e rezar por essa pessoa. E aí você lembra o que foi que essa pessoa falou de Jesus para você? O que foi que ela disse? Ou ela te convidou para alguma coisa? Como foi que ela te falou de Jesus? Ou será que foi numa pregação? Como foi? Era sobre o que a pessoa estava falando? O que foi que essa pessoa falou e te tocou? Você lembra? Fala aí pro irmão que está aí perto de você. Como foi? Tem aquela musiquinha que faz assim, né? Falaram tanto de você que eu não resisti e quis te conhecer. Você é infinitamente mais amor. É não, Cristo? Agora eu me lembro que era. Amém. E é assim que o Senhor chegou
a tua vida de uma forma diferente. Foi esse despertar. Do mesmo jeito que um dia Jesus chegou na vida de Pedro. Jesus não chegou na vida de Pedro de supetão, né? Jesus chegou na vida de Pedro através de André. E aí vamos ver o que aconteceu depois. No versículo 42, levou-o a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Pronto. Outro doido que apareceu. Pedro pega, sai lá, seguido, puxado por André. André chega lá e diz assim: esse aqui, o Messias. Esse que a gente encontrou. Na mesma hora, Jesus toma a mão de Pedro, olha nos olhos dele e diz assim: Tu és Simão. Oxi, como é que esse homem sabe meu nome? Foi André que disse, né? Tu és Simão, o filho de João. Mas tu serás chamado de pedra, de Pedro, de Cefas. Tu serás chamado Pedro. Aí você se imagine também no lugar de Pedro naquele momento. E aí eu digo a você, qual foi o momento em que Cristo mudou o teu nome? Aí você diz assim: gente, Jesus não mudou meu nome não. Eu continuo com o meu mesmo nome de batismo, o nome que meus pais me deram. Jesus não mudou o nome não. Mas Jesus mudou a forma de você se conhecer como pessoa. Um dia Jesus falou para você quem você é de verdade. Você pensava que era uma pessoa. Depois que você se encontrou com Jesus, você descobriu que você não era quem você pensava. Você é outra pessoa. Aquela pessoa que Jesus te mostrou que você é. E aí talvez você tomou um susto quando Jesus disse. Porque talvez você disse assim: Senhor, eu não estou preparado. Pedro não deu nem resposta. Porque ele não estava nem preparado para dizer nada. Na verdade, Pedro não estava entendendo nada do que estava acontecendo, né? Talvez você ficou também assim, mudo, como Pedro. Talvez naquele momento você não deu resposta nenhuma a Jesus, porque você não tinha capacidade ainda de dizer qualquer coisa. Mas ele foi mudando a tua vida, ele foi mostrando quem você é de verdade. Até o momento em que, e no momento em que acontece isso aí, essa parte já é o nosso segundo chamado. É o momento em que a gente se encontra pessoalmente com Jesus. A gente teve o primeiro momento em que a gente ouviu falar de Jesus. E esse primeiro momento é o momento em que o Espírito Santo desperta no nosso coração uma simples curiosidade. E a gente vai ao encontro de Cristo. Mas no segundo momento, no segundo encontro que nós temos com Cristo na nossa vida, a gente se encontra com Ele de uma forma pessoal. É nesse momento em que Cristo mostra quem nós somos. Aí, esse momento é o momento do encantamento. É o momento em que a gente começa a se encantar com tudo que Jesus faz e fala. É aquele momento que a gente se maravilha. Aquele momento em que a gente olha para a comunidade Sal e Luz e diz assim: meu Deus, que pessoas que transmitem Cristo. Eu quero ser igual a esse povo. Né? A gente começa a se encantar. Aí a gente participa dos momentos de oração, dos momentos de adoração. E diz assim: Senhor, eu quero sempre estar aqui. Não me deixes longe de ti, Senhor. Tu és lindo, tu és maravilhoso. A minha vida tem sido uma maravilha depois que eu te encontrei. E a gente começa a se encantar. Cada pregação a gente começa a se sentir tocado. Porque depois desse encontro pessoal com Cristo, Ele começa a nos mostrar quem nós somos. E foi assim com Pedro. Depois desse primeiro chamado, depois desse segundo chamado, em que Jesus diz a Pedro quem ele era, quem ele é, depois de que Jesus diz a Pedro que ele é Pedro, que ele não é Simão, filho de João, mas que ele é Pedro, os discípulos começaram a seguir Jesus. Eles começaram a seguir Jesus. Eles ainda não eram apóstolos, eles eram discípulos. Eles ainda não eram apóstolos, por quê? Porque eles ainda não tinham sido capazes de largar tudo por Cristo. Nesse chamado que Jesus faz para Pedro,
Pedro não deixou tudo não. Pedro continuou lá com a vidinha dele. Pescando. Na casa dele, com a sogra. Vivendo talvez as lembranças do casamento que ele teve. Né? Acredita-se, a tradição diz que São Pedro era viúvo quando Jesus chega na vida dele. Então, naquela mesma vidinha. Mas ele era discípulo de Jesus. Então, onde ele sabia que Jesus estava, ele ia atrás, né? Porque ele queria ouvir. Ele estava na fase do encantamento. Ele ia ouvir, ele ia ver. E durante esse tempo, Pedro viu muitas coisas que Jesus fez. Pedro ouviu muitas coisas. Pedro ouviu as parábolas, ouviu os ensinamentos, ouviu as profecias. Pedro viu Jesus curando, Pedro viu Jesus libertando pessoas do demônio. Pedro viu muita coisa. Mas Pedro ainda não tinha sido capaz de largar tudo por Cristo. E aí, às vezes a gente pensa que na nossa caminhada as coisas acontecem instantaneamente, mas não é assim. Quando a gente quer avançar na nossa caminhada com Cristo, a gente precisa caminhar com Ele. Lembra da história de ontem? Que para Jesus tirar até o último caquinho você tem que permanecer até o fim? Engraçado que a minha prima sofreu um acidente quando tinha 6 anos. Acidente de carro. E entrou muitos vidros aqui no lábio dela, né? E cortou, ela perdeu uns dentes. E na hora que ela chegou no hospital, o médico fez a cirurgia, né? Fez a plástica, tudinho. Mas ficou alguns caquinhos de vidro bem pequenos dentro, porque no momento fica muito inchado, então às vezes os médicos têm dificuldade de tirar todos os pedacinhos de vidro. E eu acho engraçado que até hoje ela sente. Ela faz assim e ela sente os pedacinhos de vidro, né? Porque o corpo fez uma capsulazinha ali ao redor e não inflama, porque o corpo protege, mas ficou uns 2 ou 3 caquinhos de vidro ela sente quando ela faz assim, bem pequenininhos. Então, se você não fica até o fim, vai ficar um caquinho de vidro aí, né? E a mesma coisa acontece com a nossa caminhada com Jesus. Às vezes a gente encontra com Jesus, quando a gente está nessa caminhada de encantamento, a gente vai-se embora porque a gente acha que já conhece Jesus. A gente acha que já foi capaz de entregar toda a nossa vida a Jesus e a gente vai-se embora, sozinho na caminhada. Mas a palavra, o Senhor vem nos dizer hoje que é preciso permanecer com Ele. Aí a gente vai passar um pouquinho lá para o capítulo... Não, perdão, o Evangelho de João não. A gente vai para o Evangelho de São Lucas, no capítulo 5. Vão encontrando aí enquanto eu vou falando. Vão procurando e prestando atenção no que eu estou dizendo. Uma coisa interessante que a gente tem que perceber na história dos apóstolos é que Jesus não realizou nenhuma cura e nenhuma libertação pessoal na vida de nenhum dos apóstolos. Vocês percebem? Vocês já tinham atentado para isso? Porque imaginem, se Jesus se encontra com Pedro naquele momento, e Pedro estava doente, e Jesus realiza uma cura, talvez o chamado de Pedro, talvez Pedro fosse se sentir obrigado a seguir Jesus por causa daquilo que ele realizou. Mas Jesus não quer que a gente siga Ele porque a gente se sente obrigado por causa de coisas que Ele realizou na nossa vida. Se você está seguindo Jesus porque um dia Ele realizou uma cura, um milagre na tua vida e você acha que você tem eterna dívida e obrigação para com Ele, por isso você está servindo, meu irmão, você está servindo pelo motivo errado. Jesus não quer servos por dívida. Ele não te curou ou fez um milagre na tua vida porque Ele queria que você servisse a Ele. Por amor. E você é livre para ir embora, a hora que você quiser. Você não tem nenhuma dívida de ser servo de Cristo, porque Ele alguma vez fez alguma coisa na tua vida. Jesus nos encontra para a liberdade, não para nos fazer escravos, não para nos fazer cativos, né? Então Ele também não realizou na vida dos apóstolos
da gente ler essa parte de Lucas, lá no Evangelho de João ainda, mas não abram não, porque é em outro capítulo. Vocês sabem do relato das bodas de Caná, né? Tudo que aconteceu, então a gente não vai ler. Mas no final do relato das bodas de Caná, São João diz assim: foi ali o primeiro milagre que Jesus realizou, e a partir daquele dia os seus discípulos creram nele. Os discípulos creram em Jesus a partir do milagre que ele realizou nas bodas de Caná. Aí você diz assim: Ana, não dissesse agorinha que os discípulos não tinham ainda deixado tudo para seguir Jesus. Como é que você agora está dizendo que eles já creram nele lá nas bodas de Caná? Porque nem sempre crer é ser capaz de abrir mão de tudo para seguir. O Senhor, Ele nos chama a mais. Ele nos chama a mais. Talvez você já creia, mas Jesus, Ele te chama hoje a deixar tudo e ter Ele como aquilo que é principal na tua vida. Não é que você vai deixar a tua casa, não é que você vai deixar o teu trabalho, nem o teu casamento, nem os teus filhos, nem os teus pais, não é isso. Mas o teu trabalho, os teus filhos, a tua casa, os teus pais, eles precisam ser o teu Cristo. Você tem que amar essas coisas da tua vida como o próprio Cristo. Como é difícil. Enquanto a gente não conseguir amar cada coisa da nossa vida como se fosse o próprio Cristo, é porque a gente ainda não foi capaz de abrir mão de tudo por Ele. A gente está apenas crendo nos milagres e nas coisas maravilhosas que Ele diz e faz, mas ainda não fomos capazes de abrir mão de tudo por Ele. E aí, passando das bodas, a gente vai até o Evangelho de São Lucas. Agora sim, Lucas capítulo 5. Aí o que é importante a gente salientar aí é porque do encontro de Jesus com Pedro lá, quando Jesus disse a Pedro: tu és pedra, tu serás chamado de pedra, até esse episódio que a gente vai ler agora, os estudiosos bíblicos dizem que se passou um ano. Às vezes a gente diz assim, a gente vai lendo a Bíblia e a gente diz que parece que as coisas aconteceram de uma forma imediata, né? Mas desde lá do primeiro encontro com Pedro até esse episódio que a gente vai ler agora foi um ano. Um ano de Pedro como discípulo de Jesus. Seguindo ele, ouvindo as palavras, aprendendo dele, descobrindo sobre quem é Cristo, aprendendo a forma de Jesus pensar, de Jesus falar, de Jesus amar, perdoar, descobrindo coisas que deixavam ele cada vez mais maravilhado, né? Mas foi um ano todo seguindo, ouvindo. Aí sim acontece o episódio de Lucas. Lucas 5, versículo 1. Quem tiver com a Bíblia Ave Maria, lê comigo, todo mundo junto. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido a uma das barcas que era de Simão Pedro. Não, haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. Saidade, que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque deixaram tudo e o seguiram. Vamos repetir os versículos a partir do então Jesus disse, no versículo 10. Encontraram? Então Jesus disse, no versículo 10. Versículo 10b, no caso. Então Jesus disse a Simão:
Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Então aí a gente se encontra com o terceiro chamado da nossa vida. É o momento, né? A gente passou pelo momento da curiosidade, depois pelo momento do encantamento, e agora a gente chega ao momento do convencimento. É o momento em que o Espírito Santo nos convence de quem verdadeiramente é o Cristo. Lembra que na segunda parte, Jesus falou quem a gente é mesmo? Né? Pedro, que ele não era Simão, ele é Pedro. E Jesus, na segundo chamado da nossa vida, ele nos mostra quem nós somos. Foi o que a gente trabalhou ontem. E hoje o Senhor vem nos convencer de quem é o Cristo. Nos convencer de uma forma que nós somos capazes de deixar tudo e segui-lo. Quando nós somos capazes, e aí eu não estou falando só capazes, viu, minha gente, de uma forma, como é que eu vou dizer, de uma forma pessoal, mas somos capazes pela ação do Espírito de poder olhar para tudo na nossa vida e encontrar em cada área, em cada pessoa da nossa vida, o Cristo. Cada situação da tua vida, encontrar o Cristo. É o terceiro momento em que nós nos encontramos com Jesus. E é a esse chamado que Jesus quer nos levar nessa manhã. Talvez você ainda não conseguiu convencer-se de quem é o Cristo na tua vida. Talvez você ainda não conseguiu entender que é preciso deixar tudo e segui-lo, que é preciso deixar você mesmo, que é preciso deixar as tuas vontades, os teus planos, os teus projetos, a tua falta de fé, que é preciso deixar as tuas mágoas, deixar o teu passado. Talvez você ainda não se convenceu disso. Hoje, o Espírito Santo ele quer te convencer dessa verdade. Que Jesus nos chama a uma vida completa nele. Não uma vida parcial. Não uma vida pela metade. Mas uma vida completa. Cristo quer que você saia daqui e amanhã de manhã, quando você se acordar lá na tua casa, se Deus quiser, amanhã você vai estar na tua mesma caminha amanhã de manhã. E a partir daquele lugar, você encontrar-se lá com o Cristo. No teu acordar, nos teus afazeres do dia a dia, encontrar naquele lugar o Cristo. E aí o que aconteceu nesse momento da pesca, né? Porque tem umas coisas que a gente precisa meditar, porque foi muito forte isso que aconteceu com os apóstolos, né? Principalmente com Pedro. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem, o que era que os discípulos estavam fazendo quando Jesus chegou lá para pregar? Eles estavam já na praia, eles estavam fazendo o quê? Consertando as redes, né? Então, eles tinham passado a noite toda pescando, tinham se desgastado não só fisicamente, mas tinham também desgastado as redes, desgastado o barco, desgastado querosene para lamparina. Eles tinham gastado tudo e não tinham tido nada em troca. Eles não tinham pescado nada. Então imagine a frustração daqueles homens. Além de estarem cansados, quando voltaram, frustrados, eles não puderam ir para casa descansar não. Tipo assim, né? Tô revoltado, não tenho nada para então fica agora tudo e aí. Não, eles tiveram que voltar e consertar as redes. Então, além de não ter nenhum peixe para levar para casa, eles ainda tiveram que gastar tempo consertando ali as redes. Mas eu queria que a gente prestasse bem atenção nesse consertar as redes. Sabe por quê? Porque esse consertar as redes, meu irmão, são aqueles momentos da nossa vida em que a gente está desestimulado na caminhada. É aquele momento em que a gente não quer rezar e a gente reza por obrigação, não tem aquele momento? Aquele momento em que a gente não está com vontade de ir para o retiro, mas a gente vai por obrigação.
Tem aquele momento que a gente não quer rezar laudes de jeito nenhum, porque a gente não aguenta mais aquela repetição de salmo, de salmo, de salmo, de salmo, de salmo. Mas a gente faz por obrigação. Esses momentos da nossa vida, a igreja nos ensina que são importantes. A gente fazer, mesmo que seja por obrigação, porque é o momento em que a gente está consertando as nossas redes. Mesmo na frustração de não ter uma consolação interior, mas você está consertando suas redes. E quando foi que Jesus apareceu? Quando eles estavam consertando? Se você for embora, você vai ver Jesus? Ou você entende que você precisa permanecer fiel, mesmo quando não estiver tudo bem. Ou então você vai embora, Jesus vai chegar e você não vai estar consertando as suas redes. Você não vai se encontrar com ele. Porque entenda, existe aquele dia maravilhoso em que eu vou rezar e de repente uma luz interior vem ao meu coração e tudo muda. Parece que eu estava ali de saco cheio, não estava mais aguentando nada, e de repente o Espírito Santo me ilumina e aquela oração que estava pesada e cansativa, de repente se torna um momento maravilhoso. Aí eu pergunto a você, se você não tivesse ido rezar por obrigação, esse momento maravilhoso tinha acontecido? Porque você foi fiel e estava consertando as suas vidas. Glória a Deus. Tá vendo? Encontrou com Jesus. Então Jesus chega. Eles estavam lá consertando as redes. E às vezes eu fico pensando, eu fiquei pensando quando eu estava meditando, eu ficava pensando em Pedro lá, e todos os pescadores, né, que Pedro estava sozinho, pensando em toda a angústia que ia ser o dia dele naquela volta para casa. Voltar sem nada, a mulher ia reclamar, a mulher não, né, a sogra ia reclamar, o Pedro parece que era o chefe dos pescadores, então ia ter confusão lá dos pescadores, ia ser todo aquele clima lá na região onde eles moravam, porque ninguém tinha conseguido peixe. Aí Pedro já estava pensando que ia ser, com certeza Pedro passou em outros momentos essa mesma situação, e Pedro pensou, né, vai ser tudo de novo, Senhor. Tudo de novo, aquele mesmo aperreio, aquela mesma reclamação, sem nada para comer. E às vezes a gente pensa isso, a gente vai para um determinado momento, vai para a missa e a gente vai dizer, vai ser a mesma coisa, assim, eu vou sair lá do mesmo jeito, e vai ser aquela reclamação, e vai ser aquele processo. Aí quando você vai com a sua família, né, aí você pensa assim, Senhor, que hoje a missa seja uma bênção, né, para eu poder conquistar a minha família, né, que o padre esteja ungido, Senhor. Aí quando você chega lá, aí tá aquela situação, né? O som todo desregulado, ninguém entende nada, o padre falar com B e você não entende nada. Aí no final, quando você sai quase chorando, ainda tem uma criatura que chega e faz assim, meu Deus, a missa hoje foi horrível. Aí, né? Aí isso lhe frustra de um jeito. E aí Pedro passou por toda essa frustração. Ele estava pensando que ia passar de novo por toda essa frustração. Mas aconteceu uma coisa diferente na vida de Pedro naquela manhã. Ele estava lá consertando as redinhas dele. Estava lá consertando as redinhas. De repente, Jesus, que ele já conhecia, Jesus que já tinha dito a ele que o nome dele não era mais Simão, era Pedro. Jesus que ele tinha ouvido falar, ensinar, curar, libertar. Jesus aparece lá e começa a pregar. E Jesus pede para ele para subir na barca dele. E ele deixa, né? Ele admirava tanto Jesus, né? Estava encantado com as maravilhas que Jesus tinha feito. E aí ele deixa Jesus subir na barca. Jesus prega, fala. Pedro novamente se encanta com aquelas maravilhas que Jesus disse. E no final da pregação, o que é que acontece? O que foi que aconteceu depois que Jesus pregou? Jesus olhou para Simão e disse o quê? Pegai as vossas redes e vão pescar. Oxi, foi, viu? Agora esse homem tá ficando doido de novo. Primeiro ele veio me dizer que meu nome é Pedro. Aí agora eu passei a noite todinha pescando. Não peguei nada. Aí ele quer que depois de eu consertar a rede todinha de novo, ele vá de novo para estragar a rede todinha de novo. Não, ele só pode estar de brincadeira comigo, né? Mas Pedro estava encantado
pessoa de Jesus. Pedro sabia que a palavra de Jesus era uma palavra de verdade. Pedro sabia que a palavra de Jesus merecia fé, merecia crédito. E aí Pedro diz assim: Senhor, nós passamos a noite toda, não pegamos nada, mas por conta da tua palavra, nós lançaremos as redes. E aí eles vão-se embora. Lançam as redes, enchem as redes de peixe. Tanto peixe que quase que as barcas afundam. E aí naquele momento em que eles estão voltando, Pedro, ao se encontrar com Jesus, atemorizado com aquele milagre, que ele nunca tinha visto tanto peixe na vida dele, se joga aos pés de Jesus e diz assim: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador. Eu não sou digno que tu estejas perto de mim. Outra coisa que a gente precisa entender, que eu falava ontem com Laís, quando eu estava conversando com ela, eu disse: a gente tem que entender que santidade não é ausência de pecado. Santidade é amar. Os santos, eles foram santos, não porque eles não pecaram. A ausência de pecado é outro nome, se chama Imaculada. Só existe uma, Nossa Senhora. Mas santidade é amar. E Pedro pensava que ele não seria capaz de estar diante de Jesus porque ele era pecador. Mas Jesus diz assim: Pedro, de agora em diante, tu serás pescador de homens. Tipo assim: Pedro, eu não quero saber se tu pecas. Eu quero que tu sejas capaz de amar. Amar tanto. Para que sejas... Amar tanto de uma forma que seja capaz de deixar tudo para pescar mais pessoas. Ser pescador de homens, trazer mais pessoas para ter essa experiência comigo. E aí, qual foi a resposta? O que foi que Jesus disse? Vamos ler a partezinha que a gente leu no final, a partir do 10b. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, vejam o processo de chamamento de Pedro. Esse mesmo processo acontece na nossa vida também. Às vezes a gente dá para trás. Às vezes por muito tempo a gente foi capaz de deixar tudo por Cristo. Mas em um determinado momento da nossa vida, igual a Pedro lá, lembra? Quando Jesus morre, foi o que Pedro fez? Voltou a Pedro, que tinha deixado tudo para seguir Jesus, não se lembrava mais nem da barca. De repente Pedro se lembra da barca. Às vezes acontece isso com a gente, viu? A gente vive tantos anos seguindo a Jesus de uma forma intensa e total. E aí, lembrem, minha gente, que eu não estou falando simplesmente de um segmento missionário, mas vamos pensar também na nossa vida interior. Às vezes a gente passa tanto tempo numa vida interior tão bem trabalhada, né? Com um crescimento espiritual tão bom, buscando os sacramentos, crescendo nas virtudes, cada dia mais intimidade com Deus na nossa oração pessoal. E de repente acontece alguma coisa que a gente quer tomar a barca de volta e bora pescar, né? Mas Jesus é capaz de chamar você hoje de novo, viu? Jesus é capaz de dizer de novo a você hoje: não temas. Não temas. De agora em diante, tu serás pescador de homens. Ou então, tu novamente serás pescador de homens. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Pode ficar sentado por enquanto. Porque eu queria que você fosse pensando na tua caminhada, no teu chamado com Deus. Tudo isso que a gente foi meditando agora foi capaz de despertar no teu interior pensamentos e lembranças, né, que foram comovendo o teu interior. E eu queria que você fosse pensando em todas as perdas que você teve na sua vida, no seu trabalho missionário, na sua vida em comunhão com a igreja, nos relacionamentos dentro da igreja, com os teus irmãos de comunidade, ou você que não faz parte da comunidade, mas nos teus irmãos de pastoral, de grupo de oração. Tantas decepções, Senhor. Tantas dificuldades, Senhor.
Tantas vezes, Senhor, nós trabalhamos tanto e nós não vemos, Senhor, ninguém com uma conversão verdadeira voltar para Ti. Às vezes meses de trabalho, Senhor, se planejando. E que frutos nós temos visto, Senhor? Quanto eu tenho tentado lutar eu mesma com o meu interior para crescer como serva, para crescer como profeta, para crescer, Senhor, no Teu chamado na minha vida. Mas eu tenho lutado, Senhor, e o que eu tenho visto é a minha vida interior cada vez mais desgastada. Quantas vezes eu tenho insistido, orado pelos meus irmãos, Senhor, irmãos que têm se afastado de Ti. Eu tenho falado para eles de Ti, eu tenho tentado convencê-los, eu tenho tentado, Senhor, convencê-los daquilo que Tu és para a vida deles. Eu tenho tentado apresentar-Te a eles, Senhor, mas nenhum sucesso, Jesus. Por que me chamaste para ser pescadora de homens e não me deixas pescar nenhum peixe? Por que me chamaste, Senhor, e não permites que nenhum peixe venha nas minhas redes? Oh, Jesus, tantas vezes a vida é cruz, é dor, é sofrer, é amargor, é penar. Quantas vezes dizemos é tudo perdido e ficamos no escuro, no vazio, a chorar. Tantas vezes, Senhor, Te buscamos com ânsia, repetimos, gritamos Teu nome com ardor, e não sobra a nós senão o cansaço, a triste impressão que não vês nossa dor. Tantas vezes, Senhor, Te buscamos com ânsia, repetimos, gritamos Teu nome com ardor, e não sobra a nós senão o cansaço, a triste impressão que não vês nossa dor. Oh, Jesus, é então que baixinho e sorrindo Tu nos dizes que temos que continuar, e mesmo sem ver, entender ou saber, nos convidas com amor a por Ti trabalhar. E ouvindo no peito Tua voz amorosa, que podemos, amado, a Ti responder. Como Pedro, nossa alma a Ti se confia, e na noite da fé com amor quer dizer. Toda noite, Senhor, trabalhamos em vão, sem nada encontrar, sem nada lucrar. Mas porque Tu nos mandas, porque Tu nos pedes, lançaremos felizes as redes no mar. Toda noite, Senhor, trabalhamos em vão, sem nada encontrar, sem nada lucrar. Mas porque Tu nos mandas, porque Tu nos pedes, lançaremos felizes as redes no mar. Todos juntos, toda noite. Toda noite, Senhor, trabalhamos, sem nada encontrar, sem nada lucrar. Mas porque Tu nos mandas, porque Tu nos pedes, lançaremos felizes as redes no mar. Toda noite, Senhor, trabalhamos em vão. Toda noite, Senhor, trabalhamos, sem nada encontrar, sem nada lucrar.
sem nada lucrar. Mas porque tu nos mandas, porque tu nos pedes, lançaremos felizes as redes mais uma vez, toda noite. Toda noite, Senhor, trabalhamos em vão, sem nada encontrar, sem nada lucrar. Mas porque tu nos mandas, porque tu nos pedes, lançaremos felizes. Vai ficando de pé e cantando toda noite. Toda noite, Senhor, trabalhamos em vão, sem nada encontrar, sem nada lucrar. Mas porque toda noite, Senhor, trabalhamos em vão, sem nada encontrar, sem nada lucrar. Mas porque tu nos mandas, porque tu nos pedes, lançaremos felizes as redes. Bora cantar mais forte? Toda noite, Senhor, trabalhamos em vão, sem nada encontrar, sem nada lucrar. Mas porque tu nos mandas, porque tu nos pedes, lançaremos felizes as redes no mar. E se você, meu irmão, tem esse desejo de levantar-se nesse momento e lançar as redes novamente, se você tem o desejo de encontrar-se com Jesus de novo e olhar novamente nos olhos dele e ouvir o chamado dele, vai orando a Jesus. Vai dizendo: Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz de novo me chamando, Senhor. Eu quero sim ouvir a tua voz me dizendo: vem ser pescadora de homens. Eu quero ouvir, Jesus, a tua voz me convencendo, Senhor. Me convencendo de que eu preciso deixar a minha vida velha. Que eu preciso abandonar as minhas barcas, Senhor. Que eu preciso consertar outras redes, Jesus. Eu quero, Senhor. Chama-me, Jesus. Chama-me novamente, olha novamente nos meus olhos. Eu quero aquele mesmo olhar, Senhor, que me chamou naquele dia. Eu quero ouvir aquela mesma voz, Jesus. Eu quero, Jesus. Eu quero, Jesus. Cantemos toda noite. Toda noite, Senhor, trabalhamos em vão, sem nada encontrar, sem nada lucrar. Mas porque tu nos mandas, porque tu nos pedes, lançaremos felizes a rede do mar. E eu queria aproveitar esse momento para dar um testemunho a vocês. Eu queria dizer a vocês por que a gente não pode desistir de ninguém. Porque na nossa caminhada, mesmo quando as redes estiverem quebradas, a gente deve parar para consertar. Há uns anos atrás, Padre Hector deu à comunidade a missão da gente implantar o RICA, que é um projeto espiritual, lá na paróquia. E aí a gente fez, o conselho fez todo o projeto, tudinho bonitinho, todos os meses, todas as formações, quem é que estaria envolvido na missão, e a gente começou a implantar. E no primeiro encontro só foram 2 pessoas, Denis e a Lianete, que algumas pessoas aqui conhecem. O restante das pessoas era tudo da comunidade, né? Tinha umas 5 pessoas da comunidade e Denis e a Lianete. No segundo encontro, só tinha Denis. E todo o projeto seguiu só com a pessoa de Denis. Depois de muito tempo, que era mais ou menos uns 9 meses, a primeira fase do projeto, a gente só tinha Denis. E uma vez, eu conversando com o Renato, e Renato dizia: às vezes eu me entristeço porque às vezes a gente faz as coisas, a gente prepara, a gente gasta tanto tempo, a gente se dedica tanto, a gente reza, a gente se prepara, a gente prepara material, mas a gente vê que os irmãos não correspondem, os irmãos não vêm. Vê o RICA, né? A gente passou tanto tempo, a gente gastou tanto esforço, talvez a gente tivesse dedicado a outro projeto que talvez tivesse dado mais certo. E só a gente não teve nada, né? E aí eu parei e disse assim: não, Renato, a gente teve um fruto. A gente teve Denis, que tá com a gente ainda. E passou-se os anos, né? E eu me lembro que no momento Renato fez assim: é verdade, é mesmo. A
gente teve Deus, né? E passam-se os anos. E no ano de 2018, no final de 2018, eu passei por um momento de cansaço espiritual mesmo. Aqueles momentos em que a gente está cansado e que a gente esquece de todo esse chamado, esquece de tudo que o Senhor nos chama a fazer. E aí eu decidi ir para o grupo de oração. E quando eu cheguei lá, era Denis que estava pregando. E aquela pregação que ele fez, ele não fez muita coisa. Ele apenas falou sobre quem era Jesus. A pregação dele foi sobre isso. E a pregação dele foi capaz de me retomar o ano. E nesse momento eu pensei, se naqueles 9 meses a gente tivesse desistido, Senhor, o que seria de mim agora? Quem estaria aqui para pregar e reanimar minha caminhada? Então nunca desista de ninguém, porque vai ser essa pessoa que lá na frente vai te segurar pela mão e vai te trazer de volta. Mesmo que seja uma pessoa. Quando foi no segundo encontro do Seminário de Vida, eu não pude estar, porque o Fábio estava cirurgiado e a gente estava no hospital. Foi no dia da cirurgia dele. E eu intimei 3 pessoas a transmitirem pelo Facebook, porque eu queria ver a pregação. E aí Cláudio transmitiu, Denis transmitiu também. E eu só sei que eu consegui assistir a pregação inteira, participar do seminário inteiro pelo Facebook lá no hospital. E nesse dia quem fez a pregação foi Laís. E mais uma vez, o Senhor foi capaz de restaurar. E mais uma vez o Senhor alegrou meu coração por eu nunca ter desistido de lançar as redes. Era para eu ter dito isso para você ontem, mas eu quis deixar para agora. Era a terceira coisa que eu precisava falar para você. Naquele dia, lembra que quando você chegou lá, eu disse assim, eu pensava que tu vinha aqui ainda, no dia que ele teve alta, né? Porque eu queria falar isso para você. Eu queria te dar um abraço e dizer assim, obrigada, minha irmã, por você não ter negado essa missão que o Senhor te deu. E mesmo se sentindo incapaz, ter dado o teu sim. Porque o teu sim foi capaz de restaurar a minha caminhada. E isso às vezes acontece ao contrário. Claudinha, vem cá. Lembra aquela pessoa que você falou, que eu pedi que você lembrasse no início da oração? Quem foi a pessoa que pela primeira vez te falou de Jesus com um olhar diferente? Foi essa pessoa na minha vida. Lá quando eu estudava na escolinha, eu sempre fui católica, né? Porque eu fui batizada na igreja católica, mas meus pais nunca me levaram na igreja. E quando eu cheguei na escolinha, na primeira semana, eu me lembro que Claudinha reuniu todos os alunos num salão que tinha, né, que abria as salas e a gente ficava tudo num salão único. E Claudinha começou a cantar com a gente músicas da igreja, músicas que eu nunca tinha ouvido falar. Músicas que acho que é batido pra gente, né? Tão comum, eu nunca tinha ouvido essas músicas. E ela começou a cantar, e aí eu comecei a descobrir um Jesus diferente. Passou o tempo e Claudinha teve a história dela e muita coisa ela viveu. Mais uma vez, certa vez ela me disse, ela diz assim, eu louvo a Deus pela sua vida, porque hoje eu vejo o crescimento dos frutos que eu plantei. Então, a vida da gente é assim. Um dia a gente está pescando, um dia a gente é pescado. Se você não continuar fiel consertando as tuas redes, no momento em que Jesus chegar para te chamar a ser pescador, você não vai estar lá. Se você não der o teu sim para que Jesus te chame e você vá, e apesar das frustrações, você chegue lá depois da noite de cansaço, e você chegue lá e
possa pescar aquela pesca milagrosa, quantos irmãos vão deixar de serem pescados? E se um dia o pescador que ficou responsável para te pescar, quando você estava lá se perdendo no mar, ele também disser não a Jesus? O que será da tua vida? Não desista nunca. E eu digo agora para os irmãos da comunidade Sal e Luz. Às vezes a missão é difícil. Às vezes, quando a gente olha, Senhor, depois de tanto... Esse início de ano foi tão cansativo para a gente, com 2 seminários de vida, se preparando para retiro de carnaval. Como foi cansativo, Senhor. E depois de tudo, a gente olha assim, Senhor, cadê os frutos? Aí a gente olha assim, 2, 3. E isso às vezes traz frustração, mas hoje a gente aprendeu que a gente não precisa mais se frustrar. Porque no momento certo, Jesus fará a pesca milagrosa. O importante é que você entenda que é preciso você deixar tudo por Ele. Deixar você, deixar o seu egoísmo, deixar a sua preguiça, deixar o mundo, deixar a sua indiferença, deixar as coisas que você acha importante por Jesus. Amém? Vamos terminar com esse refrãozinho mesmo, Marcelo? Depois a gente trabalha toda noite. Toda noite, Senhor. Agora eu não pego mais o tom. Senhor, trabalhamos em vão, sem nada encontrar, sem nada lucrar. Mas porque Tu nos mandas, porque Tu nos pedes, lançaremos felizes as redes no mar. Toda noite, Senhor, trabalhamos em vão, sem nada encontrar, sem nada lucrar. Mas porque Tu nos mandas, porque Tu nos pedes, lançaremos felizes as redes no mar. Dá um abraço bem forte na pessoa que está aí do teu lado e diz a ela: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai para o intervalozinho. Vamos fazer um intervalozinho de 20 minutos. São 10h05, a gente volta às 10h25. Para aqui mesmo, aí. Pagou. Tá gravando? O DDM está gravando. Carregou, foi? Foi, quer acender? É. Carregou, não aguentou não. Diz tá pra lá. Pergunta a Cláudia se é pra desligar aqui, que ela tá gravando aqui. Porque ele não dá pausa não? Eu não sei se vai concluir. Tem que concluir. Concluir vai para dentro lá, não? É. É melhor chamar ela. Se é com Cláudia, não. Sertão, deixa eu ver água. Obrigada.
Esses seus cabelos brancos, tão lindo. Desliga, foi aí. Não tá ligado. Tá filmando? Tá, não vou mexer, não sei como é que é, né? Tá falando aí. É que tá com guia? Com curuí? Não. Era aqui, ó. Eu não apertei vaca.